Pronto, pessoal, vamos dar continuidade ao tema de ação penal que eu disse para vocês que tinha algumas outras particularidades ainda a informar e disse para vocês o quê? Que a gente ainda ia ver algumas questões. Na realidade, vamos ver mais duas questões de pegadinhas típicas que podem ser cobradas na hora da sua prova e, claro, você não vai cair nessa pegadinha sobre ação penal. Pode botar em tela, meu diretor. E a questão diz o seguinte, ó, pessoal. Carlos foi indiciado pela prática de crime de lesão corporal grave, que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou um relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor, com atribuição, concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu o arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs o quê? Ação penal privada subsidiária da pública. E aí, antes de eu até partir para as assertivas, pessoal, vamos falar sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Pessoal, eu preciso que vocês tenham muito cuidado, sabe por quê? A gente já viu a ação em si, a ação penal privada. Lembra que eu disse para vocês no bloquinho passado, eu ainda falei assim, ó, a ação penal privada, eu levo em consideração o princípio da oportunidade e conveniência. O titular para a propositura da ação penal é o ofendido ou, claro, o seu representante legal, que pode ser cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão, o famoso CAD. Se sempre na ação penal privada eu vou ter a possibilidade de representação, né, de representante legal, no caso de morte ou de ausência da vítima? Não. Na ação penal privada, a gente tem aquela ação penal privada propriamente dito, a exclusiva, que é essa que a gente está falando o tempo inteiro. Quem é o legitimado para a propositura, quase que não sai, da ação penal? É o ofendido ou o seu representante. Vigora o juiz da oportunidade e conveniência. Vigora também o princípio que a gente chama de disponibilidade. A indivisibilidade também é um dos princípios que leva em consideração a ação penal privada. Mas, pessoal, eu tenho um único caso no nosso ordenamento jurídico de possibilidade da ação penal privada que a gente chama de personalíssima. O que é que isso quer dizer? A ação penal privada personalíssima é aquela que apenas a vítima é que teria legitimidade para a propositura da ação penal, não cabendo instituto de representação nem substituição processual. O que é que isso quer dizer, Tassi? Que no caso de ausência ou morte da vítima, decai-se o direito de queixa, não teria-se a possibilidade de intento da ação penal. E o único caso no nosso ordenamento jurídico desta possibilidade de ação penal personalíssima seria o do artigo 236 do Código Penal, que é o induzimento a erro essencial, induzimento a erro essencial para o agente que contrai o casamento. E no parágrafo único do artigo 236, eu tenho a informação de que a ação penal ela deve ser proposta tão somente pela vítima, não cabendo nenhum tipo de substituição processual. Mas, no geral, eu teria possibilidade, sim, de ser, na ação penal privada, exclusiva ou propriamente dita, de ser realizada pelo ofendido ou então pelo seu representante legal. Mas fora a ação penal privada, propriamente dito exclusiva, e a ação penal privada personalíssima, eu tenho, pessoal, a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, que é o que a gente chama de ação penal substitutiva ou ação penal supletiva. E ela vai acontecer diante da inércia do representante do Ministério Público. Como assim, Tassi? Nos crimes, né, no geral, em que sejam possíveis a ação penal privada subsidiária da pública, o crime é eminentemente motivador de ação penal pública, ou seja, quem é que deve exercer o direito ao seu direito de ação? O representante do Ministério Público. Só que por causa de uma inércia do MP, abre-se a possibilidade da vítima ou do seu representante de interpor, de intentar esta ação penal. Só que, pessoal, é diante da inércia do MP. O que acontece é o seguinte: o artigo 46 vai estabelecer
que o MP, ao requerer, né, ao ter os autos do inquérito policial nas suas mãos, ele pode fazer o quê? Ele pode vir a denunciar. Ele pode denunciar, que aí ele propõe a ação penal no prazo de 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. Isso é um tipo de manifestação do MP, não é verdade? É verdade. Mas eu tenho, pessoal, outros tipos de manifestação do MP. O MP ele pode se manifestar requerendo diligências. Por exemplo, ele recebe o inquérito policial e verifica que não tem totalmente prova ainda da materialidade. Então, ele manda o inquérito de volta à autoridade policial requerendo diligências. É um tipo de manifestação do MP? Também é um tipo de manifestação do MP. Ele não denuncia, mas ele requer diligências. E outra manifestação do MP também é o quê? É requerer arquivamento. Ao receber esse inquérito policial, o representante do Ministério Público pode verificar que não tem prova da materialidade e indício suficiente de autoria e requer arquivamento. O fato dele não denunciar por si só não significa que o MP ele se quedou inerte. Perceba que ao requerer arquivamento ou requerer diligências, o MP se manifesta. Então, nesse caso, pessoal, de manifestação do representante do Ministério Público, eu não tenho a possibilidade de apresentação de intento da ação penal privada subsidiária da pública, que é exatamente o que essa questão informa, pessoal. A questão me diz que o agente foi indiciado pela prática de lesão corporal de natureza grave, e aí, quando o MP recebeu este inquérito policial, não vislumbrou o que a gente chama de justa causa. Prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Resultado, o que é que ele fez? Requereu arquivamento. Ele se quedou inerte? Não, ele se manifestou. A manifestação pode acontecer requerendo o arquivamento. Então, não se tem a possibilidade de intento da ação penal privada subsidiária da pública. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que na ação penal privada subsidiária da pública, os crimes motivadores são crimes eminentemente públicos, né? Motivadores de ação penal pública, em que quem deveria exercer este direito de ação é o MP. Mas, por causa de uma inércia, abre-se o prazo da vítima para ela apresentar essa queixa-crime. Qual é o prazo? 6 meses. Mas 6 meses a contar da inércia do representante do MP, porque perceba, a apresentação na regra geral da queixa-crime, da ação penal privada, não é de 6 meses. O artigo 38 ele vai me dizer que diante da possibilidade ou de crime motivador de ação penal privada, a vítima ou seu representante legal tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva para poder o quê? Apresentar esta ação penal. Tanto o artigo 38 quanto o artigo 103, 38 do Código de Processo Penal, 103 do Código Penal, que vão estabelecer este prazo para intento de queixa-crime. Aqui na queixa-crime subsidiária da pública, qual é o prazo da vítima de se manifestar? Também de 6 meses, mas não a contar da data do conhecimento da autoria delitiva, mas sim a contar da data do término do representante do Ministério Público em si manifestar. Se ele ficou inerte, aí eu vou começar a contar o prazo de 6 meses para a vítima poder apresentar esta ação penal. Mas cuidado, a queixa subsidiária, a ação penal subsidiária da pública, privada subsidiária da pública, só vai acontecer diante da inércia do MP, que não foi o caso dessa nossa questão. Afinal de contas, o MP requereu o arquivamento. Aí a questão diz assim, ó, nesse caso, pode botar em tela, meu diretor, é correto afirmar que... Aí a letra A diz, caso a queixa-crime seja recebida, o MP não poderá aditá-la ou interpor recurso no curso do processo. Tá falso, pessoal, tá falso, sabe por quê? Porque se eu estou diante de ação penal privada subsidiária da pública, o MP ele vai fazer parte desta ação como litisconsórcio necessário, obrigatório. O que é que tem que acontecer?
se eu tenho possibilidade de ação penal privada, o juiz necessariamente ele precisa intimar o Ministério Público para ele se manifestar. Afinal de contas, quem é o titular originário daquela ação? O próprio MP. Então o MP ele pode sim aditar, ele pode interpor recurso, ele pode, inclusive, pessoal, diante do desleixo da vítima, retomar a ação para si. Ele pode rejeitar, rechaçar, o que a gente chama de ação penal subsidiária, e apresentar denúncia substitutiva. Então, quando eu tenho a informação de que a queixa-crime, por meio, queixa-crime subsidiária, ela acontece, o representante do Ministério Público necessariamente ele precisa ser intimado para se manifestar, sob pena, inclusive, de nulidade. Por isso que essa letra A, ela está equivocada. Aí a letra B diz assim: caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deverá ser reconhecida a perempção. Cuidado, pessoal, sabe por quê? Lembra quando a gente conversou de perempção, no que está lá no artigo 60 do Código de Processo Penal? Eu falei para vocês que na ação penal privada eu levo em consideração o princípio da disponibilidade, ou seja, a vítima pode desistir da ação penal. Só que perempção é instituto exclusivo e específico da ação penal privada que a gente chama de propriamente dita. Então, nesse caso, perempção não acontece se eu estou diante de queixa-crime subsidiária. Vai pela lógica. O que é que acontece? O crime não é motivador eminentemente de ação penal de iniciativa pública? Então já não cabe perempção, ainda que a vítima tenha exercido o seu direito de queixa diante da inércia do MP. Então não cabe perempção em ações penais privadas subsidiárias da pública, beleza? Então tá falsa essa letra B. Aí a letra C diz assim, ó: a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública não foi recepcionado pela Constituição Federal. A gente sabe que isso aqui tá falso. Até a parte que ele diz assim, ó, a queixa proposta deve ser rejeitada pelo MP, ou pelo magistrado, desculpa, até aqui tá certo. Mas ao informar que a Constituição Federal não recepcionou a possibilidade de ação penal subsidiária, tá errado. A gente sabe que tá lá no artigo 5º. Artigo 5º, eu tenho que sair um pouquinho aqui, desculpa meu diretor, mais especificamente o inciso 59 da Constituição. Então, nesse caso específico, pessoal, eu levo em consideração, sim, que a ação penal ela foi recepcionada pela Constituição Federal, tanto é que está prevista no artigo 5º. A ação penal subsidiária está lá no artigo 5º, no inciso 59. Ela está no artigo 29 do Código de Processo Penal. Ela está no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Então, ela foi recepcionada, sim, pela Constituição. E por isso que essa assertiva está falsa. Aí, a letra dela diz assim: a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do MP. Aí, de fato, está correto. Por quê? Porque o MP não requereu o arquivamento. A partir do momento que ele requer o arquivamento, aí sim eu estou diante da impossibilidade de ofertar queixa-crime subsidiária. Beleza? Então, de fato, a nossa assertiva, a nossa resposta é a letra D de dado. Tá bom? Tranquilo? Vamos para mais uma questão, pessoal. Nossa última questão, acredito eu, de ação penal, para a gente poder abarcar as coisas que são mais importantes sobre o tema de ação penal. E essa questão, ela diz o seguinte, ó, pode botar em tela, meu diretor. Tendo como base o Instituto da Ação Penal, assinale a alternativa correta. Aí a letra A, ela vai dizer assim: na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. A gente já sabe que de cara vai ser essa a nossa assertiva, porque está correto. Na ação penal privada, o primeiro princípio que eu falei para vocês é o quê? O princípio da oportunidade ou conveniência. Por quê? Porque eu levo em consideração que cabe ao ofendido querer ou não apresentar esta ação penal.
Beleza, já falamos sobre isso e já de cara a gente já vê que esta assertiva é a nossa assertiva correta. Mas vamos ver os motivos pelos quais as outras assertivas estariam erradas. A letra B diz assim, ó: a ação penal privada subsidiária da pública fere dispositivo constitucional. A gente sabe que não, pessoal. O artigo 129 da Constituição Federal vai me dizer que é o representante do Ministério Público o titular para a propositura da ação penal de iniciativa pública. Mas eu não tenho o artigo 5º que já vai me dizer que diante da inércia do MP abriria-se o prazo para o ofendido de se manifestar? Então não tenho o que falar nesse caso específico de ferir Constituição Federal, então já está equivocado. Aí ele diz, ó, que atribui ao Ministério Público o direito exclusivo de iniciar a ação pública. Não, de fato, o direito para o exercício da ação penal pública é do MP. Só que, diante da sua inércia, abre-se a possibilidade de apresentação da queixa-crime subsidiária ou ação penal privada. Então, por isso que essa nossa assertiva, ela está equivocada. Aí a letra C diz assim, ó: como o Código Penal é silente no tocante à natureza da ação penal no crime de lesão corporal culposa, opa, que a gente já viu em si uma questão, aí ele diz, verifica-se que a referida infração será de ação penal pública incondicionada. E a gente sabe que está falso pela informação trazida onde? No artigo 88 da Lei 9.099/95. Eu já tinha dito para vocês que o artigo 88 vai me levar em consideração que, no caso de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, o que é que vai acontecer? Eu preciso da representação. Representação esta que é condição de procedibilidade. Ui, quase que eu levo o microfone. É condição de procedibilidade para este exercício da ação. Então, a lesão corporal culposa, ela é de ação penal pública condicionada à representação, ainda que o Código Penal não tenha essa informação, porque eu vou encontrá-la na legislação extravagante, beleza? Tranquilo? Tá falsa essa letra C. E vamos para a última letra, que é a letra D, que diz assim, ó: a legitimidade para ajuizamento da queixa-crime na ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita, é unicamente do ofendido. Aqui está falso por quê, pessoal? Porque ela trocou o instituto da ação penal exclusiva ou propriamente dita com o instituto da ação penal personalíssima. A única informação de legitimidade para ajuizamento ser única do ofendido é na ação penal personalíssima. Mas na exclusiva ou na propriamente dita é a nossa regra geral da ação penal privada, em que eu levo em consideração que é possível ter a legitimação para a propositura da ação, o ofendido, claro, ou o seu representante legal diante da sua morte ou ausência. Tranquilo? Beleza? Com isso, pessoal, a gente finaliza o assunto de ação penal, aqueles tópicos específicos que podem vir a ser cobrados na sua prova. Perceba que ao longo de algumas questões, elas se repetem em algumas assertivas. Combina aqui comigo na questão passada, tinha informação da Constituição Federal, da ação penal privada, ferir ou não ferir Constituição Federal. Eu tinha informação do princípio da oportunidade ou conveniência, me falava alguma coisa da renúncia, perdão do ofendido por causa do princípio da disponibilidade. Perceba que, no geral, as questões elas sempre se mesclam e são sempre muito parecidas quando eu tenho um instituto, quando eu tenho um tema específico, que é o caso da ação penal. Beleza? Tranquilo? É isso, pessoal. Não esqueçam de que qualquer dúvida que vocês tiverem acerca do tema ação penal, vocês podem enviar para mim. Você bota aí, clica no meu nomezinho, Tassiana Jaquinto, e é claro, né, no próprio site do Vem Que Passa, você clica no meu nome e já envia a dúvida diretamente para mim. E vocês sabem também que vocês podem contar comigo também nas redes sociais. Entra no Instagram, qualquer coisa, se tiver dúvida para tirar, lá a gente também está sempre colocando dicas específicas, então dá para você ir no Instagram, @Tassi,
c.giaquinto, e você também pode tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? Abraços, pessoal!